Olá pessoal! Hoje vamos iniciar uma playlist aqui de geometria espacial. A ideia é trabalhar desde o início com as definições primitivas, avançar com os postulados e seguir até chegar em corpos redondos, passando aí por áreas e volumes, tá? Vamos fazer uma série de vídeos aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá? Ative os sininhos para quando vier mais vídeos e indique aí meus vídeos para algum colega, algum amigo que está se preparando para o Enem. Espero estar contribuindo, né, com vocês e vamos lá, vamos iniciar aí com a geometria espacial. Vamos lá? Bem, pessoal, a geometria espacial ela é bem antiga, né? Ela é uma disciplina da matemática que foi desenvolvida há muitos e muitos anos atrás, tá? A geometria ela surge visando resolver problemas de medições. Então, quando tinhas lá os faraós e os reis, eles precisavam dividir suas terras, tá? Ou os pastores, né, contando ali suas ovelhas e às vezes tinha ali que olhar para o metro quadrado ou para o seu passo. Então ele queria calcular distâncias, queria calcular áreas, tá certo? Queria calcular volumes. Então ela surge nesta necessidade, isso, né, é muitos anos atrás. É claro que parte dessa geometria ela surge através de deduções, tá? Através de deduções e aproximações. Porém, lá na Grécia, tá? Surgem os primeiros pensadores que começam a ser mais rigorosos nas provas, tá? Da geometria de modo geral. E aí Tales de Mileto foi um dos primeiros pensadores gregos que veio a trabalhar as provas mais criteriosas, né? Abandonando apenas aquelas mensurações que se tinha, tá certo? Bem, acredita-se que foi Tales de Mileto que criou-se algumas proposições e provou, por exemplo, que dois ângulos opostos pelos vértices, né, eles são congruentes, né, são iguais. Acredita-se também que ele provou que qualquer triângulo com base em uma semicircunferência é um triângulo reto, né? É um triângulo que possui um ângulo reto, um triângulo retângulo, tá? Entre outros, né? Como por exemplo também em um triângulo isósceles os ângulos da base são sempre iguais. E aí Tales de Mileto está aí, né, em 625 anos antes de Cristo até 546 anos de Cristo, né? E aí olha só, tem um outro, né, grego matemático, também pensador, que surge, que é Pitágoras, né? Pitágoras também muito conhecido pelo famoso teorema de Pitágoras, que vai dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado quando se tem um triângulo retângulo, né? Vale tanto a ida quanto a volta. Pitágoras ele criou-se uma escola, tá? Uma escola onde que tinha lá alguns estudiosos, alguns discípulos, né? Alguns estudantes lá. E aí essa escola ela produziu muito sobre geometria, tá? E aí é claro que tinha o nome de referência de Pitágoras e aí a maioria das descobertas ia no nome de Pitágoras, tá? Mas foi depois de Pitágoras que surge um pensador, tá? Que podemos dizer que ele é o pai da geometria, tá? Ele é o pai da geometria, que ele é chamado de Euclides. Euclides, ele também é grego, né? Formado em Alexandria, no Museu de Alexandria, que era considerado como uma universidade na época, tá certo? E aí ele cria uma obra-prima chamada Os Elementos, na qual tem 13 volumes, tudo falando sobre geometria. Então ele começa com as definições mais simples, lá de geometria plana, e vem avançando até chegar nos 3 últimos volumes, onde ele fala sobre geometria espacial, da qual nós vamos falar agora. Então muito do que se sabe hoje e do que nós estudamos de geometria espacial é justamente por Euclides, tá? Que foram construídos aí as proposições, que foram construídos aí os postulados, axiomas, já vamos falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Bem, então o que são, né, as noções primitivas e iniciais? Bem, a geometria ela se baseia em 3 noções iniciais, das quais temos um conhecimento intuitivo. O
que é isso, né? É uma definição da qual nós vamos estar trabalhando. Ela é decorrente da observação do mundo concreto, porém ela não precisa ser provada, ela nem precisa ser definida, tá certo? Quais são esses conceitos, né? Quais são essas noções? Esses conceitos são os conceitos de ponto, de reta e plano. Então, se a gente for falar de grosso modo, vamos dizer assim, ó, ponto é ponto, reta é reta, plano é plano. Porém, a gente tem esse conhecimento intuitivo porque a gente faz essa observação, tá? Então, nós vamos denotar ponto dessa maneira e normalmente, né, nas bibliografias temos aí as letras do nosso alfabeto de maneira maiúscula para representar aí os pontos, tá? E as letras minúsculas nós representamos aí as retas, tá? Bem, então uma reta, ponto, e aqui temos o que? O plano, tá? O plano é um conjunto de infinitas retas, mas não existe essa necessidade aqui de provar ou definir o que é o plano. Já é bem intuitivo, né? Já é bem intuitivo. E a gente parte por essa noção primitiva inicial, tá? Então, olha só, temos aqui, né, um ponto A, temos aqui a reta R e temos aqui o plano alfa, tá? Os planos, de modo geral, nas bibliografias, usam-se o alfa, beta e gama. Claro que pode ser qualquer letra do alfabeto grego, tá? Normalmente utilizado as letras minúsculas, tá? Do alfabeto grego, tá? Isso daí é só o quê? Só uma forma de nomear, tá? Esses planos. Não é uma regra fechada. Bem, e aí a partir dessas noções intuitivas que nós temos, conseguimos construir algumas definições. Precisamos dessas definições para avançar nos conceitos aí da geometria, tá? Da geometria espacial. Então, olha só, eu vou definir o que é o espaço, tá? E o espaço é o conjunto formado por todos os pontos. Pessoal, o espaço também parece um conceito bem intuitivo, tá? Ela é um espaço, né? Nós estamos dentro de um espaço que está localizado aí dentro do R3, né? Num conjunto, né, de dimensão de ordem 3. E o espaço, de modo geral, é onde todo ponto está localizado, tá? Bem, temos também as retas concorrentes, né? O que são as retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que têm um único ponto em comum. Então, elas se concorrem aqui em A e apenas em A. Então, vamos dizer que essas duas retas aqui são concorrentes. Observe que eu tenho aqui RS, a representação das retas, e a interseção de RS é o ponto A, tá? E somente o ponto A. Temos um outro conceito, que é o conceito de retas paralelas, tá? Duas retas são paralelas se são coplanares, isto é, elas precisam estar contidas em um mesmo plano e não tem ponto em comum. Então, se eu tenho essas duas retas aqui que nunca se encontram e também estão no mesmo plano, nós vamos dizer que elas são retas paralelas. Observe que a R interseção com S é o conjunto vazio, tá? Temos ainda retas coincidentes, tá? O que são retas coincidentes? Duas retas coincidentes são aquelas retas que possuem mais de um ponto em comum. Neste caso aqui, olha só, neste caso aqui, se eu pegar e colocar aqui dois pontos em comum, tá? Se pegar e colocar dois pontos em comum, já vai acontecer dessas retas serem coincidentes. Então, eu teria aqui um ponto A, aqui um ponto B, e aí vai acontecer de S e S estar uma sobre a outra. Nós vamos dizer coincidentes. Tá legal? Uma vez que fizemos essas definições, podemos já construir aqui, ou melhor, falar sobre os postulados, também chamados de axiomas de Euclides, ou postulados de Euclides, tá? Pessoal, a primeira coisa que surge é esse nome esquisito, né? O que é um postulado? O que é um axioma, tá? Então, postulados e axiomas são propriedades que nós vamos considerar como verdadeiras sem a necessidade da gente provar isso, né, através de argumentação lógica, tá? Então, é como se a gente estivesse criando essas propriedades aí e toda a geometria vai se basear em cima desses postulados, tá?
O estudo lógico da geometria ela se apoia nessas propriedades, tá bom? Então, sem essas propriedades, a gente não consegue fazer essa construção. E é claro, essas afirmações que nós vamos fazer, né, essas propriedades, elas têm um embasamento muito bacana de forma concreta. Quer dizer, são propriedades aí que é muito intuitivo da gente perceber que são verdadeiras, tá? Bem, quais são esses postulados, né? Então, nós vamos dividir aqui em grupos, porque temos algumas características aqui para esses postulados, tá bom? Temos aqui os postulados da existência, né? Quais são esses postulados da existência? Numa reta e fora dela existem infinitos pontos. Então, olha só, se eu tiver uma reta aqui no espaço e tiver, né? Eu sei que eu tenho pontos que estão nessa reta, né? Então, A, B, C estão, né, pertencem à reta. E temos ainda aqui pontos que estão fora da reta, ou seja, não pertencem à reta, tá bom? Além disso, no plano e fora dele existem infinitos pontos. Então, assim como existem pontos fora e dentro da reta, existem pontos de fora dentro do plano. Observe aqui, ó, A, D, B, C pertence aí ao plano alfa. Assim como E, F e G são pontos que estão aí fora do plano, tá certo? Então, é bem intuitivo esses postulados, né? Ó, temos aqui também os postulados da determinação. Vamos lá? Olha só. Dois pontos distintos determinam uma reta. Tá? Então, observe, estou pegando dois pontos, eles não podem ser coincidentes, né? O A não pode ser igual ao B. Se eles são distintos, então sempre existe uma reta que passa por esses dois pontos e ela é única, tá? E ela é única, a gente observa aqui na nossa figura e é reformada aí, né, por AB, a gente pode denotar aí por AB desta maneira aqui, tá certo? Três pontos não colineares determinam um único plano. Então, eu tenho aqui A, B, C. O que significa pontos não colineares? Significa que esses pontos não estão numa mesma reta, tá? Então, observe que eu não consigo traçar uma reta que passa por A, B e C, tá ok? Isso são pontos não colineares. Se esses pontos não são colineares, eu vou dizer que esses pontos, tá, formam um único plano. Tá? Se vocês observarem aqui, se eu ligar aqui o ponto A no ponto B, o ponto B no ponto C e depois até o ponto A, eu acabo formando um plano aqui, né, gerado aqui por um triângulo. Porém, é claro, né, eu posso estender isso como se fosse um retângulo, porque esse triângulo está contido aqui nesse retângulo. Nós vamos ler que alfa é o plano determinado por A, B e C. Tá? Lembre-se, né, que A, B e C não são colineares. Tá? E aí fica uma pergunta aqui, olha que bacana. Quantas retas passam por um único ponto? Pessoal, quantas retas passam por um único ponto? Então, se eu tiver um ponto aqui, tem quantas retas passando por ele? Não é difícil perceber que existem infinitas retas. Olha só, vai existir um feixe de retas passando aqui por aquele ponto, tá? Por aquele ponto da qual eu estou determinando aí várias retas. Então, se eu pegar esse ponto aqui sendo um ponto P, e esse ponto P, né, por esse ponto P passa aqui infinitas retas, né? Então, isso aqui eu chamo isso aqui de feixe de retas. Considere ainda uma situação que é o seguinte: eu tenho uma reta e além dessa reta eu tenho aqui três pontos sobre essa reta. Nós vamos dizer que esses três pontos são colineares, tá? Seja esse aqui o ponto A, esse aqui o ponto B, esse aqui o ponto C. Observe, A, B e C são colineares. Nesse caso aqui, quantos planos passam por A, B e C? Observe que, pelo postulado, eu preciso de três pontos não colineares. Mas e se eles forem colineares? Tá? Fique aí para vocês pensarem, depois vocês podem comentar aí nos comentários do vídeo, tá bom? E aí a gente segue. Observe ainda, temos aqui o postulado da inclusão, tá?
Se uma reta possui dois pontos distintos num plano, ela está contida neste plano. Então, observe, eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, que está no plano alfa, tá? A e B pertencente a alfa. Isso significa necessariamente que, tá? Existe aqui uma reta que passa por A e B, tá certo? Nós já sabemos que dois pontos definem uma reta, e essa reta aqui ela vai estar contida no plano alfa, tá bom? Ela vai estar contida no plano alfa. Ficou aí bem intuitivo, uma vez que a gente já passou pelo postulado aqui da determinação, da qual diz que dois pontos determinam aí uma reta. Bem, pessoal, podemos dizer de uma maneira diferente, tá, que se uma reta tem dois pontos distintos num plano, todos os seus pontos pertencem a esse plano. Seria uma forma diferente de falar desse postulado da inclusão, tá? Bem, e aí a gente chega no grande postulado da paralela, tá? O que é o postulado da paralela? Seja um ponto P não pertencente a uma reta R. Quer dizer, eu tenho uma reta e um ponto, sendo que esse ponto está fora da reta, tá? P não pertence à reta. Então, podemos, tá? Nós vamos considerar, né, como postulado, que existe uma reta que passa por P e é paralela à reta R, e essa reta aqui ela é única. Esse é o postulado da paralela, também conhecido como postulado de Euclides. Todos esses postulados que passamos, pessoal, vai construir toda a geometria que nós conhecemos, tá? Toda a geometria que nós conhecemos. Bem, pessoal, em um outro momento eu posso comentar sobre a questão de se questionar esse postulado de Euclides, né? Vários filósofos e matemáticos, né, questionaram esse postulado. Questionar quer dizer, e se eu considerar de maneira que ele não é verdadeiro? Quer dizer, como é que, se eu negar esse postulado, né? Percebemos que tem duas maneiras de negar. Essas maneiras seriam pensar que tem mais de uma reta paralela passando por P, né, a R, ou pensar que não existe essa reta paralela passando por P, tá, a essa reta R. Isso aí constrói novas geometrias, chamadas geometrias não euclidianas, mas isso fica para um outro momento, tá certo? Te vejo na próxima aula, um abraço e até mais!